que fala sobre o Espírito Santo. Atos capítulo 1, convido vocês. Eu estou aqui organizando meus alfarrábios. Eu um dia vou aprender, irmãos, a usar um tablet, mas até lá, os irmãos tenham paciência. Atos capítulo 1, do versículo 1 ao 11. E também eu peço que nós possamos ler e manter a Bíblia aberta. Eu vou facilitar aqui com a NAA, um texto que eu separo já para ficar em harmonia com os irmãos. Todos acharam? Digam amém. Glória a Deus. Que alegria também, pastor Gerson, ver essa multidão aqui no culto de quinta-feira à noite. Eu fiquei impactado positivamente. Glória a Deus. É sinal que nós queremos buscar a presença de Deus, irmãos. Quer ver uma igreja avivada? Eu vou dizer como é uma igreja avivada. A igreja avivada é aquela que, quando tem culto pela manhã, ela está lá e ora. Quando tem evangelismo, ela está lá e evangeliza. Quando tem oração, reunião de oração, ela está lá orando na reunião de oração. Os irmãos amam uns aos outros e servem a Deus com alegria. Quando tem campanha para ofertar, a igreja oferta. Essa é uma igreja avivada, que faz a obra de Deus de todas as formas. Atos capítulo 1, versículos do 1 ao 11, diz assim a palavra de Deus. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E, comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer o tempo ou épocas que o Pai fixou por sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isto, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: homens da Galileia, porque vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. E aí eu peço que você avance para o capítulo 2, é aí pertinho, capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E o versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Amém? Texto longo, porém autoexplicativo para nós. E eu penso, irmãos, que durante esta semana, em que nós trazemos à memória a experiência de John Wesley, o dia do coração aquecido, como nós chamamos. Eu creio que nós tivemos muitas oportunidades de ouvir sermões aqui, com ênfase na pessoa do Espírito Santo. É possível que esse texto e alguns outros textos tenham se repetido aqui, e vocês tenham lido o mesmo texto mais de uma vez. Mas não há problema nisso. O apóstolo Paulo dizendo aos Filipenses: olha, eu não canso de repetir as mesmas coisas, porque é segurança para vocês. É imprescindível, irmãos, falarmos sobre o Espírito Santo. É muito importante, e a sua presença entre nós é essencial para a vida da igreja. O próprio Senhor Jesus enalteceu a importância da pessoa do Espírito Santo entre nós. João 16:7, Jesus falou assim, mas eu lhes digo a verdade, é melhor
para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Jesus tinha uma alta expectativa da presença do Espírito Santo em nosso meio. É tanto que ele emite um juízo de valor, e nós lemos aqui quando ele diz, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Irmãos, o que é melhor do que a presença de Jesus entre nós? O que pode ser melhor do que Jesus conosco? Então imaginem que grande presente o Senhor Jesus nos deu com a chegada do Espírito Santo. Mas percebamos uma coisa, a promessa do Espírito Santo, ela só teve lugar, essa bênção inestimável, ela só chegou até nós após o ministério terreno de Jesus e a ascensão de Jesus aos céus. Primeiramente, Jesus Cristo, ele viveu entre nós, ele andou entre nós, ele exerceu o seu ministério entre nós, sendo Deus, se fez homem, serviu a pecadores sem pecado, ele obedeceu a Deus até a morte de cruz por desobedientes como nós, ele morreu, e porque ele morreu nós temos vida eterna, e então ele ressuscita. Jesus cumpriu o seu ministério. Então, uma vez cumprido o seu ministério, o Redentor da humanidade, ele nos faz uma promessa. E aí eu leio mais uma vez João 14,16, que diz, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Promessa de Jesus. A palavra grega, neste versículo aqui, para outro, é alon, que significa outro de mesma natureza. Percebem isso, meus irmãos? Outro de mesma natureza. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, eu cumpri a missão do Pai, e agora que eu volto para o Pai, nós temos agora, eu e você, o privilégio de termos o Espírito Santo Consolador todos os dias da nossa vida, e ele é igualmente um com o Pai. Esse é o tamanho, a envergadura da promessa que nos foi feita, e por essa razão, eu tenho confiança de convidar a igreja, nesta noite, antes de orarmos, vamos ter um momento de oração ao final, convido você a olharmos para esse texto, e meditarmos hoje à noite sobre a promessa do Espírito Santo, um presente de Deus. A promessa do Espírito Santo, um presente de Deus. Algumas verdades eu enxergo aqui nesse texto, irmãos, que nós devemos atentar, se nós realmente queremos desfrutar plenamente desta tão grande promessa que foi feita a mim e a você. Então, ainda com a sua Bíblia aberta, a primeira verdade que precisamos saber é que quem prometeu está vivo. Leia comigo o versículo 3. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Ao lermos os textos do Evangelho, que são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ao lermos os textos do Evangelho, nós percebemos que após a ressurreição, Jesus passou 40 dias e fez 12 aparições a seus discípulos. E a Bíblia nos revela estes momentos com riquezas de detalhes. E o testemunho da Bíblia, ele é confiável, meus irmãos. Um dos mais consagrados escritores sobre esse tema é o autor de livros Josh McDowell. E o Dr. McDowell, em um dos seus livros chamado Mais que um Carpinteiro, ele nos diz que a segurança, ele nos fala sobre a segurança da historicidade do texto do Novo Testamento, e ele diz, ele possui maior base escriturística que qualquer outra peça literária da antiguidade. E ele acrescenta que o Novo Testamento possui mais de 20 mil cópias em manuscritos. A Ilíada, um clássico da literatura mundial, possui 643. O Novo Testamento possui mais de 20 mil cópias em manuscritos. A Bíblia, a palavra de Deus para nós, possui uma autoridade incontestável. Todo o seu conteúdo é verdadeiro. Eu e você cremos por fé. Os historiadores creem pelas vastas evidências.
Mas um fato é, irmãos, que o testemunho da Bíblia é verdadeiro. E crendo assim, eu faço minhas as palavras. Nosso superintendente, o pastor Alcimar, em um dos seus sermões, ele diz que a fé viva jamais surgiria de um cadáver. Jesus Cristo está vivo. Esse Jesus que fez a promessa do Espírito Santo, irmãos, Ele é quem prometeu e Ele está vivo. E talvez você se lembre do hino, um clássico muito conhecido. Eu gosto muito de clássicos, né? E há um hino muito conhecido que o refrão começa dizendo, porque Ele vive. Porque Ele vive. E eu fui pesquisar essa semana a história desse hino e remonta ao século passado, final dos anos 60, começo dos anos 70. O contexto deste hino é que naquela época haviam ideologias, marxismo, influenciados por uma ideologia chamada Escola de Frankfurt. Havia uma cultura de droga-adição. Havia naquela época forte e afrontosa oposição à religião. Havia, irmãos, muitas revoltas contra os princípios judaico-cristãos. E, como expressão, já era caricata a frase de um filósofo chamado Friedrich Nietzsche, dizendo que Deus está morto. Era guerra do Vietnã acontecendo, guerras e rumores de guerras. E, neste contexto, um casal americano de compositores, os seus nomes, William e Gloria Gaynor, eles estavam preocupados porque ela estava grávida e nasceria o Benji, que era o seu filho. O seu filho nasce. Naquele contexto, eles já estavam numa fase também do ministério de louvor bem depressiva. E aí, num lampejo de inspiração, alguns historiadores comentam que Glória estava com seu filho nos braços, quando ela começa a cantarolar, em 1971. E ela começa a cantarolar assim, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Meus irmãos, ouvindo esta canção, eu e você somos desafiados a crer que Deus está vivo, está entre nós, e o seu nome é Espírito Santo de Deus. No dia da crise, no dia da desesperança, no dia que a tragédia se assenhorar da nossa vida, estiver na iminência de acontecer, é importante que eu e você saibamos de uma coisa: Deus está vivo. Essa é a primeira verdade que eu preciso aprender nesta noite. O autor da promessa, irmãos, Ele está vivo entre nós. E o texto, ele não para por aqui. Ele me aponta, então, a segunda verdade que eu preciso saber. E a segunda verdade é que o nosso foco deve estar na promessa. Deus está vivo e o nosso foco deve estar na promessa. Leia comigo o versículo 6. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Irmãos, quem leu o 6 leu o 7. Olha o 7. A resposta de Jesus: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Claramente, eu e você somos falhos em muitas áreas da nossa vida. E uma delas talvez seja a compreensão das coisas espirituais. Porque Cristo, irmãos, havia passado aqui 3 anos e meio pregando, ensinando, curando, realizando grandes prodígios entre eles. Cristo havia aqui, irmãos, morrido sacrificialmente na cruz e ressuscitado ao 3º dia. Cristo agora já ressurreto, com forte testemunho, incontestável testemunho, Ele vem e reafirma a promessa da vinda do Espírito Santo, e os discípulos ainda tiveram a imaturidade de relacionar o ministério de Cristo com questões políticas e culturais da sua geração. Não por acaso Jesus responde dessa forma: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou para a sua própria autoridade. Precisamos manter o foco, irmãos, naquilo que é importante. Precisamos manter o foco naquilo que é essencial. E novamente, eu faço minhas palavras, nosso pastor Alcimar, em um dos seus sermões pregando esses dias, ele dizia: Cristo está reinando, não perca o foco. Cristo está reinando, isso que é importante.
Com certeza, irmãos, com certeza esse mundo jaz do maligno. Coríntios 4:4 diz, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhe resplandeçam a luz do Evangelho. E seguramente o objetivo do diabo, Satanás, que é nosso adversário, é tirar o foco da igreja da sua missão. Com certeza, irmãos, a proposta dele é que eu e você estejamos distraídos com muitas ocupações, de maneira que nós venhamos a estacionar na terra, no cumprimento da missão que Deus nos confiou. Portanto, eu insisto, vamos guardar na mente. Precisamos manter o foco, vamos guardar na mente a recomendação, a efusiva recomendação de Paulo, Hebreus 12. O que é que ele diz para nós em Hebreus 12? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso, em outras traduções é de todo embaraço. Livremos todo o peso e do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha o versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olhando para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Para quem temos que olhar? Para Jesus. E por que temos que olhar para Jesus? Para não perdermos o foco, para não nos distrairmos. E se nós compreendemos essa verdade como pessoas espirituais, nós não seremos negligentes em manter o foco na promessa de Deus em nossa vida. Na Bíblia, uma boa ilustração sobre manter o foco eu encontrei na pessoa de Pedro. O endereço é Mateus capítulo 14. Era uma noite escura. Os discípulos estavam sozinhos num barco, no meio do mar da Galileia. De repente, naquela madrugada escura, as ondas, o mar estava agitado. Jesus se aproxima deles, os discípulos se assustam. Jesus tranquiliza os discípulos, calma, sou eu. Então Pedro, um dos que estavam no barco, ele pede para ir até Jesus. Mateus 14, 29, Jesus diz, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Só tem um detalhe aí, meus irmãos, eu acho que vocês já lembraram do detalhe. Nessa travessia entre o barco e Jesus, Pedro caminhando, por um momento ele se distrai na travessia. Olha o que acontece, Mateus 14, 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou, salva-me, Senhor. Pedro perdeu o foco em Cristo e começou a afundar. Deixe-me dizer uma coisa, irmãos. Isso a gente aprende no seminário, isso a gente aprende andando com os pastores da geração do pastor Gerson. O diabo, nosso adversário, ele não tem poder para remover a fé dos nossos corações. O diabo não tem poder para remover a fé do seu coração. Está escrito Tiago 4:7. Portanto, sujeitem-se a Deus. Mas resistir ao diabo e ele fugirá de vocês. Pastor, então como é que o crente perde a fé? A Bíblia nos ensina que perdemos a fé por nossa própria negligência, descaso e preguiça. 1 Coríntios 10, 12. Quem está em pé, cuide para que não caia. Jesus, ele recomenda aos seus discípulos em 8:31, porque quando perdemos a fé e o foco, irmãos, quando perdemos o foco, perdemos a fé. Jesus recomenda João 8:31, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão seus discípulos, e é isso que nós precisamos, nos mantermos na palavra do Mestre. Que bom que com Pedro o final foi feliz, porque Jesus segurou ele pela mão, levantou e vieram caminhando juntos. Os dois entraram no barco e diz a palavra de Deus, com Cristo no barco o mar se aquietou. Com Cristo no barco se fez bonança, que seja assim conosco também. A aplicação que temos aqui é que não podemos desviar o olhar. Precisamos nos manter atentos, como Paulo falou aqui, Hebreus 12, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Temos que vigiar, irmãos, com a ajuda graciosa do Espírito Santo. Vamos nos manter e nos apegar às disciplinas espirituais, para que nenhum vento
venha de alguma forma, irmãos, nos fazer perder o foco na promessa de Deus. Mas deixe-me caminhar um pouco mais. Uma terceira verdade que precisamos saber é que a promessa se cumpriu com os apóstolos e se cumpre hoje em nossos dias. Quem prometeu está vivo, temos que ter o foco na promessa. E essa promessa que se cumpriu com os apóstolos, ela ainda é atual. E agora leia comigo, já estou no capítulo 2, que nós lemos o versículo 1, que diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Lê agora o versículo 4, que foi o último que nós lemos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quando lemos o texto bíblico, quando lemos passagens paralelas, nós entendemos aqui que Jesus estava falando inicialmente a uma multidão de discípulos, cerca de 500 discípulos. 1 Coríntios 15. Mas o tempo vai passando, mas aqueles ouviram a promessa, mas os dias se passaram e 10 dias depois, restavam apenas 120 discípulos no cenáculo perseverantes em oração, Atos 1,15. E esses 120 discípulos foram testemunhas oculares do mover do Espírito Santo. Ali se iniciava o ministério de pregação da Igreja de Cristo. E a Bíblia, podemos perceber alguns detalhes acerca daqueles que perseveravam, do cumprimento da promessa na vida deles, irmãos. A promessa aconteceu. E ela veio no tempo de Deus, ela não veio no tempo dos discípulos. A Bíblia diz que eles estavam ali reunidos, a ideia é que estavam em um só propósito. A Bíblia diz também que eles perseveraram, e foram perseverantes e esperaram, irmãos. Que bom que eles esperaram, porque eles sabiam quem foi aquele que prometeu. Que essas qualidades, como igreja, eu e você tenhamos também. Ao se cumprir a promessa do Espírito Santo com os apóstolos, houve sinais. Nós vimos no versículo 2, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu a casa. Vidas foram impactadas. Primeiramente as dos próprios discípulos, depois daqueles judeus das nações que ouviram os discípulos falando em sua própria língua. E tudo isso ficou notório que foi a mão de Deus em cumprimento da promessa. Não veio deles, irmãos. Versículo 4 nós lemos: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Muitos daqueles discípulos eram homens indoutos, pouco letrados, pouco alfabetizados. Ao se cumprir a promessa, o propósito do Senhor foi alcançado no meio da igreja. Aconteceu aqui, irmãos, o cumprimento, Atos 1,8. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. É um fato, a promessa se cumpriu. Agora deixe-me trazer uma novidade para os irmãos. E o segredo é que a promessa feita e consumada em Pentecostes, essa promessa vale ainda para nossos dias. Os judeus das nações, ouvindo aquilo, perguntaram a Pedro, e o versículo 37, que faremos, irmãos? Que faremos? Aí Pedro responde, veja atenção, preste atenção na resposta de Pedro, usados pelo Espírito Santo no versículo 38. Arrependam-se cada um de vocês, seja batizado, arrependa-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Aí Pedro acrescenta no versículo 39, porque a promessa é para vocês, e para os seus filhos, e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. A promessa ainda vale para nossos dias. Nessa semana do Espírito Santo, eu gostaria de relembrar aqui o exemplo dos irmãos morávios, que influenciaram a vida de John Wesley. Os irmãos conhecem a história. John Wesley voltava do campo missionário naquele barco, sofreu uma tempestade, e na tempestade o barco ia a pique, o barco ia afundar, mas um grupo de crentes cantavam. Passada a tempestade, ele se interessa para saber o que levou eles a tão grande serenidade, e ali ele é confrontado, e um daqueles irmãos diz para John Wesley, você conhece Jesus Cristo? Aquele grupo impacta a vida de John Wesley, ele começa então a se relacionar com aquela igreja, e um tempo depois, há uma segunda experiência de John Wesley com os morávios,
E aqui está registrado, e eu vou ler. Ao regressar a Londres, em 1783, Wesley conheceu outro morável, Pedro Boller, quem resultou ser o instrumento de Deus para mostrar a Wesley a verdadeira natureza da fé justificadora. O morável estimulou a Wesley, dizendo-lhe: pregue a fé até que a tenha. E então, porque a tens, a pregarás. 2 meses depois, 24 de maio de 1783, John Wesley testemunharia da experiência do coração aquecido. Eu afirmo, não apenas John Wesley teve essa experiência, muitos outros cristãos tiveram essa experiência e nós também, porque a promessa é atual. E eu posso concluir, irmãos, assim como os apóstolos estavam para os judeus das nações, os morávios também o foram para a pessoa de John Wesley. E isso ainda continua a acontecer em nossos dias. Essa é a prova cabal, irmãos, que a promessa se cumpriu nos apóstolos e ela também se cumpre em nossos dias. Podemos crer. E aí eu começo a encerrar. E eu quero apontar a quarta e última verdade que precisamos saber nesse texto. É que temos a esperança agora de uma segunda promessa. Leia comigo, e eu deixei para o final, versículo 11, e esse é o último versículo que leremos do texto base que selecionamos. Atos 1:11. E lhes disseram: homens da Galileia, porque vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Ele virá do modo como vocês o viram subir. Temos uma certeza: Deus é fiel. Ele não esquece as suas promessas, nem deixa de cumprir as suas promessas. Aqueles crentes do primeiro século, eles tinham a certeza absoluta que Jesus voltaria ainda em sua geração. Será que Cristo esqueceu da promessa? De maneira alguma. Deus não cravou data nem hora, Mateus 24:36, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Não temos como prever, irmãos, e não temos autorização para adivinhar quando será o dia da segunda vinda, mas uma coisa temos certeza e podemos declarar: Jesus vai voltar. Mateus 24:27 está escrito: porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. A promessa é real. Ela foi narrada em detalhe, João 14, do 1 ao 3. Eu podia recitar: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou vos preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Nossa esperança é a sua vinda, ou a nossa ida para estar com Ele, irmãos, o que vier primeiro. Nós somos vencedores porque cremos na promessa. Paulo escreve Filipenses 1:21 e diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que significa isso, pastor? Significa uma vida dedicada com Deus, mas significa também absoluta convicção da eternidade com Ele. Irmãos, precisamos crer desta forma, e que isso seja suficiente para edificar e consolidar a nossa fé. Não somente a nossa, mas de todos aqueles que ouvirão do Evangelho através de nós. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Oremos como Paulo declarou, 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, porque o Rei está voltando. Eu creio que outro dia, eu contei uma história entre o crente e o ateu discutindo, os dois discutindo. O tema era se Jonas foi ou não engolido pelo grande peixe. E o crente, o cristão dizia: sim, com certeza, a sua fé era inabalável, sim, com certeza. O ateu retrucava: com certeza não. E aquele debate ficava.
E pela insistência do cristão, o ateu apelou e disse: olha, me prove que a baleia engoliu Jonas. A baleia engoliu Jonas. O cristão olha para ele e responde: quando eu chegar no céu, eu vou perguntar a Jonas. Isso é fé. Isso é fé. O ateu, insatisfeito, ele diz: ô cristão, mas se Jonas não estiver no céu? O cristão responde: então você pergunte a ele. Meus irmãos, o que aprendemos com essa história, com essa fábula, é que apesar de todas as circunstâncias, nós vamos crer na promessa. E nós vamos esperar a promessa. Ninguém, nem nada vai abalar, porque há uma promessa em curso, há uma promessa vigente. Jesus está voltando. E nós cremos na promessa. A melhor parte, eu tenho motivos para crer. Hebreus 10, 23, está escrito: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Nosso Deus é fiel. Ele prometeu e Ele cumprirá. A sua fidelidade nos constrange. Eu quero encerrar, irmãos, orando com os irmãos, mas eu reafirmo a urgente necessidade que temos de aguardar, e não somente isso, mas de receber em nossa vida, de maneira pessoal, a promessa do Espírito Santo. Jesus declarou de maneira cristalina, João 14, 12, não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. O Espírito Santo é Deus, Ele está conosco. Nós já não somos órfãos hoje, já não estamos sozinhos hoje, porque Deus está conosco. Permita-me acender também uma segunda coisa. Nós que recebemos e que vamos receber essa promessa, iremos receber para um propósito: sermos testemunhas do Senhor. O mundo precisa ouvir e eu preciso contar das grandezas de Deus. E não faremos isso de outra forma, senão no poder do Espírito Santo, que nos dará autoridade para proclamarmos a sua palavra. Vamos orar, irmãos. De onde você estiver, pode se ajoelhar caso queira, feche os seus olhos. Caso queira, pode estar de pé também, fique bem à vontade, meus irmãos. Vamos entrar na presença de Deus, clamando para que a sua palavra seja acendida e aplicada em nossos corações nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Pai querido e santo, nesta hora, Senhor, nós somos o teu povo. E eis aqui a tua palavra, Deus. Espírito Santo de Deus, nós que estamos durante esses dias em oração, estamos clamando e buscando a tua presença. Muitos irmãos aqui estão desde a segunda-feira, todas as noites reunidos aqui nesse mesmo lugar. Senhor Jesus, mais uma vez, ajoelhados, quebrantados, humilhados diante da tua presença, clamamos, ó Deus. Não vem de nós, Pai, qualquer coisa que possamos fazer, porque nada há em nossas mãos que possamos oferecer, senão um coração quebrantado e contrito em tua presença. Senhor, que a tua palavra, que oramos, que pregamos, que lemos, que cantamos, que meditamos nesta noite, ela se aplique integralmente em nossos corações. Nós cremos na tua promessa, cremos na presença do Espírito Santo, cremos no teu mover e queremos isso para a nossa vida, ó Deus. A nossa vida, Pai, precisa do teu agir, Pai, para que possamos, Senhor, ter autoridade de proclamar a fé que abraçamos. Portanto, nesta noite, Espírito Santo de Deus, faz mais uma vez a tua vontade em nossos corações. Que haja espaço, Senhor, no meu coração, para que tu seja entronizado e que tenha liberdade de agir. Que as distrações da minha mente, Pai, sejam repreendidas em nome de Jesus. Que os desejos impuros do meu coração sejam repreendidos em nome de Jesus. E que o Espírito Santo encontre espaço, Deus, na minha vida e na vida dos meus irmãos, para que possamos te servir. Usa-nos, Deus, para a tua glória.
como instrumentos teus, como instrumento afinado, ó Pai, como ferramenta afiada, ó Deus, para cumprir o teu propósito. Que haja em nós, Pai, o sentimento que houve em João Batista, que é importante que nós diminuemos, que nós venhamos a desaparecer, para que tu cresças e para que o teu senhorio se manifeste através dos meus atos, através do meu testemunho, ó Deus. Enquanto teu servo usa a tua igreja para a glória do teu nome, edifica um altar, Deus, em cada coração, e que possamos declarar: o Espírito Santo reina em nossa vida, é Senhor de nossa história, e nós não queremos outra coisa senão te servir. É por isso que oramos, ó Deus, e somos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Fica conosco, Espírito Santo de Deus. Amém.